meu passado, mas não me encontraram, porque eu já não estou mais lá, né? O Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida e tem transformado os nossos dias, tem mudado o rumo da nossa história. Então, os cultos de quinta-feira têm sido maravilhosos, não fiquem de fora. Na sexta-feira, nossa aula de música às 18 e às 20, intercessão. E este sábado nós teremos um culto muito especial, o encontro dos jovens. Amém? Tem jovem nessa igreja? Glória a Deus. Um culto diferente, um culto das cores. Então você aí que preparou o seu visual e sua comunhão de acordo com o look do dia, não deixe de participar, pessoal. Será às 19h30. Amém? Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e com certeza tem feito grandes coisas por nós. Então, em dias onde a fome é demais, muitas pessoas acabam procurando alimento em qualquer lugar, de qualquer maneira. Tem muita, mas muita informação, tem muita pregação disponível. Mas o que está alinhado de fato com o que Deus está falando nesses dias? Então nós temos buscado isso, esse alinhamento, entender aquilo que o Senhor está revelando para nós cooperarmos. Amém? Então enquanto você prepare a tua oferta, o teu dízimo, eu creio que você já tem um entendimento, mas eu gostaria somente de compartilhar uma palavra bem breve que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28. E eu tenho vivido grandes experiências com Deus, e é no ordinário, é no dia a dia. Então, essa semana, Douglas, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de brincar com meu filho daquilo que eu mais brincava na minha infância. E isso foi um filme na minha cabeça, porque foi empinando pipa que eu ficava por diversas vezes com a cara no sol, com o rosto no sol. E eu tive a oportunidade. Claro que eu já brinquei dessa forma com ele outras vezes, mas dessa vez me marcou muito, porque ele ia correndo até mesmo contra o vento. Eu falava, não, o vento está para cá. Mas eu me vi nele, né? E eu não tive essa oportunidade de estar com o meu pai, ou com alguém ali diretamente que pudesse falar, olha, pode deixar que eu vou erguer o pipa para você, pode deixar que eu vou, só segura aí do lado, leva, vai lá longe, que eu vou puxar e ele vai ficar no alto e depois tá tudo preparado. Não, mas graças a Deus que eu encontrei um pai aqui em Deus, que eu encontrei homens e pessoas que foram referências para mim, que fizeram com que eu pudesse encontrar a cura que eu precisava, encontrar a força que eu precisava para continuar caminhando. Então, meu irmão, isso é maravilhoso demais. Entenda bem que algumas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está nos ministrando, ele está falando conosco o tempo inteiro. Está falando, olha, como eu sou presente na sua vida. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou falar com você, eu vou cear com você e você comigo. Então isso me marcou muito, de uma forma muito maravilhosa. Não só isso, né, mas brincando com ele e não agora mais deixando ele ganhar, mas ele ganhando de mim, né, nas brincadeiras. E nós temos visto como o tempo passa breve, passa de uma forma tão rápida, e se nós não nos atentamos, se nós não somos intencionais, nós vamos deixando de desfrutar do caminho, enquanto nós estamos indo para o nosso destino, ou para a nossa origem, que é Deus, que é o nosso Pai. Então aproveite cada mesa, amém? Aproveite cada companhia que você tem. Não existe lugar ruim quando a companhia é boa, não existe. Até a pior condição se torna favorável, se torna momentos de descontração, de risada, de alegria. Então aproveite a comunhão que o Senhor ele tem nos fundamentado através desses valores que se perderam.
Porque não foi a pandemia que trouxe um distanciamento. As pessoas já estavam distantes umas das outras, olhando umas para as outras de cima para baixo, se considerando superiores. Ao invés, muitas vezes, do celular aproximar as famílias, por falta de compreensão naquilo que está sendo dito nos grupos, trouxe mais divisão, né? Então, eu não vou lá porque postou a foto de um almoço e não me chamaram. Eu não vou lá porque aconteceu isso, esse café da manhã e não me convidou. Não, seja intencional, vá lá, diga que ama, abrace. Porque eu creio que a igreja primitiva, ela perseverava na oração, na comunhão e no partir do pão. É no partilhar da vida, no dia a dia, é na oração que nós somos fortalecidos. Amém? Deuteronômio capítulo 28 diz assim: olha, Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens. Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Amém? Eu amo esse Deus, e a linguagem do nosso Deus, assim como você tem uma linguagem de amor, talvez a sua linguagem é presente. A esposa ama receber presente, e eu tenho dificuldade, e o melhor presente para ela é comida. E, meu irmão, talvez a sua linguagem de amor seja um outro tipo. Gary Chapman, não sei se é a pronúncia correta, mas ele escreveu algumas linguagens de amor que o ser humano ele tem, e é uma forma de comunicação. E a linguagem de amor do nosso Deus é a obediência. O que o Senhor lhe pede de nós? Obediência. Este é um tempo que nós vivemos através da graça, que as leis não estão somente aqui, não tem que ficar somente aqui, mas precisam estar no nosso coração. Terrível coisa é tentar obrigar um infiel a ser fiel. Ele só vai ser um infiel obrigado, não vai mudar a essência. Pode mudar a capa, pode mudar a veste, pode mudar o exterior, mas o interior, a essência vai continuar sendo a mesma. Então preste bem atenção, Deus não quer nada obrigatório, Ele quer que você venha entender que Ele ama aqueles que fazem a sua obra, que se movimentam com alegria, com amor, com entendimento, de maneira racional. Nós não estamos aqui para levantar recursos, nós estamos aqui para levantar pessoas, por intermédio dessa palavra. Nós não temos a capacidade nenhuma de obrigar e colocar no estatuto da igreja que aqui é obrigado a dar o dízimo. Nós falamos assim, que eu estava pregando lá em Mauá essa manhã, e teve o café, eles passam o café também no culto. Você tomou seu cafezinho aí? Glória a Deus, olha só que bênção, irmão. E lá ainda teve um almoço depois do culto. Eu falei, aqui tem que entregar o trízimo, não o dízimo. Brincadeiras. Mas a questão é que existe um povo que quer andar junto, que quer ter comunhão, que quer se inteirar, que quer ter interação. Sabe, eu estava observando um detalhe, até mesmo no nosso grupo de WhatsApp da igreja.
às vezes tem tanto grupo de besterol, e tanta figurinha imoral, tanto vídeo imoral, indecente que as pessoas compartilham, que as pessoas dão risada com coisas que o Senhor não se atrai, que coisas que o Senhor ele não se agrada. E aí às vezes a gente tem dificuldade de compartilhar um versículo, de compartilhar algo, de orar por alguém, de promover aquilo que gera vida, que gera paz, que gera alegria. Nós muitas vezes, irmão, queremos nos autopromover. Não tem. Quando eu entendo que aquilo que o Senhor ele tem para mim, Ele realizou em mim, Ele realizou em você, eu só quero obedecer, eu só quero me prostrar, me render, entender mais essas verdades, que num mundo onde o que mais impera é a mentira, é a corrupção, é o engano. Então, terrível coisa é você estar num relacionamento e souber que a outra pessoa é um infiel, seja um amigo, seja um cônjuge, e aí saber, poxa, tenho sido leal, tenho sido fiel, e então com Deus nós nos relacionamos. Ele não quer escravos, pessoas que vão fazer a vontade dele de maneira obrigada. Ele não nos obriga, mas Ele nos dá a opção. Eu quero participar de tudo que o Senhor está fazendo. Deus tem os planos dele. Você já ouviu? Eu já falei, e muitas vezes sem perceber, eu posso até falar para alguém, falar assim: Fábio, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Muitas vezes numa tentativa de evangelizar, mas a realidade é que Deus tem os planos dele. Tem os planos dele que está acontecendo. E se você decidir, eu quero participar dos planos de Deus, eu quero cooperar com os planos de Deus, eu quero estar dentro e misturado nos planos de Deus, você vai ser bem-vindo. Você vai ser bem-vindo, porque Ele já te deu. Por mais que você não se sinta capacitado, tem uma capacidade aí. Por mais que você não se sinta habilidoso, tem uma habilidade aí. Por mais que você sinta que você não tem um dom, tem um dom aí. Que esse Espírito Santo que habita em nós quer lapidar, quer extrair, quer colocar para fora, para que o mundo seja abençoado com aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Então, nós promovemos Cristo aqui nessa casa e queremos nos parecer mais com Ele. Na arte de dar, ninguém ganha do Senhor. Foi Ele que te deu primeiro, por isso você tem a capacidade para fazer algo por alguém. Na arte de amar, foi Ele que nos amou primeiro. Não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, porque Ele nunca esteve perdido, perdido sempre fui eu. Em tantos caminhos, em tantas opiniões, em tantos argumentos. Então, meu irmão, que nós venhamos permitir que essa palavra arranque aquilo que precisa ser arrancado do nosso coração orgulhoso, soberbo, enganoso. Nós não precisamos mais vir para a palavra para arrancar algo dela. Eu quero aquela caixinha de promessas. Quantos já é do tempo daquela caixinha de promessa, dos filetinhos assim coloridos, amarelo, azul, rosa? Eu vou tirar aqui um versículo para que Deus fale comigo. E aí era só coisas maravilhosas, só glória a Deus. Deus tem coisas maravilhosas sim, mas também Ele quer muito mais do que nos dar coisas. Ele quer permanecer em nós. Ele não quer passar pela sua vida, Ele quer habitar em você todos os dias. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele decidiu habitar em mim e em você. Então que nós venhamos ser limpos por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Quero orar com você. Você consegue ficar de pé, por gentileza? Amém. Que você seja próspero, irmão. A prosperidade vai além de ter recursos, posses. Que você tenha paz, alegria, e que isso seja transbordante em cada ambiente que você estiver inserido. Pai, eu oro, Senhor, nós oramos, ó Deus, para que a Tua manifestação seja permanente, não apenas uma visitação. Meu Deus, abrimos a porta do nosso coração, da nossa mente, ó Deus, para que o Senhor acesse cada lugar. Muitas vezes que nós ignoramos, ó Deus, que nós não permitimos devido à sujeira.
Meu Deus, nós sabemos que tudo está claro e nu diante dos teus olhos, e pedimos ao Senhor, alinhe o nosso coração ao teu, nos dê um coração generoso, capaz de estender a mesa, capaz, ó Deus, de ser fiel. Meu Deus, que nós venhamos fazer a gestão do nosso tempo de maneira sábia, contando os nossos dias, ó Deus, para que não seja um tempo perdido, anos perdidos, que os nossos relacionamentos, ó Deus, sejam intencionais, para que nós não venhamos andar com pessoas de propostas, e sim de propósito. Meu Deus, que os teus filhos enriqueçam, transbordem, meu Deus, tenham a melhor casa, ó Deus, mas muito mais que isso, tenham um lar, ó Deus, que eles tenham a paz neste lar, que excede todo o entendimento humano, a harmonia, o prazer, ó Deus, de estar, ó Deus, em comunhão. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que as movimentações no trabalho, nos estudos, ó Deus, sejam direcionadas pelo Teu Espírito, que cada um aqui, ó Deus, seja capacitado, tenham ideias, tenham a força, tenham os recursos para implantar cada ação, cada movimentação, cada revelação que o Senhor está direcionando. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um coração puro, meu Deus, nos ensinando todos os dias a ser fiel a Ti, a entregar, ó Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas posses, o melhor, ó Deus, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe sua oferta, você tem a liberdade para fazer através do envelope, da maquininha, do Pix, e que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós queremos, a Deus, ser direcionado, ser consolado, ser confrontado, ser mudado, Senhor. Meu Deus, quebranta-nos, ó Deus. Meu Deus, que não sejamos mais uma igreja, que não seja mais um culto. Espírito Santo, Tu tens a liberdade, venha sobre, ó Deus, trazendo a revelação daquilo que precisamos ouvir, e que tenhamos a disposição para dar as respostas corretas, alinhadas de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, tens toda a liberdade, nosso coração é Teu, a nossa mente é Tua. Nós repreendemos, Senhor, toda a distração, toda a ansiedade, todo o bloqueio, meu Deus, que essas sementes caiam num solo fértil e produzam os resultados que Te agradam, os frutos que Te agradam, em nome de Jesus, amém. Graças a Paz, igreja, amém? Vocês estão felizes? Também estou muito feliz. Queridos, a realidade de pessoas que você e eu conhecemos, ela é mais cristã ou pessoas que se declaram não cristão? Pensa aí. Eu conheço mais pessoas cristãs. O que é uma pessoa cristã? Uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo governar. Talvez ainda não se batizou, mas ela crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ela crê que que não precisa de nada para que essa salvação ela chegue, a não ser pela presença de Jesus, por crer nele. Quantas pessoas
na nossa geografia, nós conhecemos quantificando essas pessoas, elas são mais cristãs ou são pessoas que se consideram de outras religiões, enfim. Estava aqui orando e eu estava adorando, e eu observei as cadeiras vazias, algumas vazias. Isso me veio à memória. O Senhor me trouxe à memória a minha geografia de pessoas que eu conheço. E esses tempos atrás eu estava ministrando louvor aqui. Foi algo tão... Nós começamos a passar o louvor aqui, eu e o Flávio, numa quinta-feira. E o Senhor ministrou algo ao meu coração que eu acabei falando, né? Eu acabei declarando, eu acabei compartilhando com a igreja o que nos difere de outras religiões. Eu não quero expor religiões aqui, longe de mim. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que eu creio, que é bom para mim, eu desejo que muitos alcancem, que muitos experimentem, que muitos acessem. Só que muitas vezes nós não vivemos assim. A gente deseja, mas nós não reagimos. E eu estava aqui orando, e o Senhor falou ao meu coração, e isso eu passei para a igreja orando, e o que nos difere de outras religiões? Deus, Ele precisa da nossa adoração? Será que Deus precisa? A palavra fala que há um coral no céu, de anjos, que desde a eternidade e até quando o Senhor desejar, eles declaram santo, santo, santo. Há o melhor coral no céu, a melhor adoração, ela já acontece. A melhor adoração não é aquela que eu faço ou eu presto, ela já existe. Então Deus, Ele precisa da nossa adoração? Não, não precisa. A palavra fala, e o Diogo, ele comentou que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Por quê? Por que Deus precisa procurar? Quando eu procuro algo, provavelmente eu não estou... Os meus olhos ainda eles não enxergaram. Então por isso que eu estou procurando. A tarraxa do meu brinco, ela cai e tá tudo escuro aqui. E eu começo a procurar. Por quê? Porque meus olhos eles não enxergaram. E a palavra fala que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. O porquê que o Senhor procura? Porque existe os falsos. Pessoas que não adoram em espírito e em verdade. E muitas vezes essa pessoa sou eu. Muitas vezes essa pessoa somos nós. Teve um dia que eu ministrei na igreja onde eu congregava, antiga, eu falei assim, olha, o momento que nós mais mentimos é o momento que nós adoramos, que nós louvamos. Porque nós falamos assim, Senhor, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Sabe, Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego tudo. E muitas vezes nós não estamos entregando, mas nós estamos declarando. E quando eu estava ministrando aqui na quinta-feira, o Senhor falou, o que te difere dos outros adoradores? O que te difere dos adoradores de Baal? O que te difere dos adoradores? O que te difere? Você sabe o que te difere, filha? É a sua intensidade. Porque os outros, eles adoram com intensidade. Eu vou olhar os meus irmãos de algumas igrejas que não são cristãs, e eu vejo eles entregando tudo. Sabe, são pessoas que se entregam de verdade. Eu observo outras pessoas em outras religiões, elas se entregando, elas acreditam tanto que elas entregam os filhos, elas entregam. Só que hoje, em nome meu filho tem que ser feliz, eu não estou entregando ele para o Senhor, eu entrego ele para qualquer coisa, menos para Deus.
Só que existe um povo que entendeu o que é adoração. Talvez nós como cristãos ainda não compreendemos o que é a verdadeira adoração. E não é sobre isso que eu vou ministrar. Foi só algo que o Senhor ele tem falado comigo nesses dias, sogra. Adoração ele tem a ver com aliança, e nós não temos muitas vezes uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o meu chefe, eu tenho uma aliança com o meu trabalho, sabe? Eu tenho uma aliança com tantas coisas, mas eu não tenho uma aliança com o Senhor. Aquela aliança que por intermédio de Jesus, ela veio, o Senhor me favoreceu, sendo mediador dessa aliança. Muitas vezes para mim ela não vale de nada. Nós não entendemos ainda o que é adoração. Nós ficamos apáticos. No domingo passado, queridos, e por que eu estou falando isso? Porque eu sou ministra de louvor e como isso me dói. Antes de ser pastora, eu já era ministra de louvor. Você sabe por quê? Porque eu não preciso de um púlpito para adorar o meu Deus com intensidade. Eu não preciso de um púlpito. Você sabe do que eu preciso? Do fôlego de vida para adorar Ele. Eu preciso levantar pela manhã. Eu preciso do fôlego de vida, porque todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. É disso que eu preciso. Eu não preciso estar bem. Eu não preciso de um dia que eu estou cheia do dinheiro. Eu não preciso de um dia que eu estou cheia de amigos. Eu preciso do fôlego de vida. Nós não entendemos ainda o que é adoração. Chegamos diante da igreja, queridos. Por que eu venho à igreja, queridos? Por que nós viemos aqui? Se nós somos a igreja, nós não somos a igreja sozinha. Eu não sou igreja só. Ei, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E não tem como eu ser igreja na minha casa. Não tem como. Eu vejo tantas pessoas hoje desigrejadas. Por quê? Foram feridas em nome de Deus. Muitas por mim. No tempo da ignorância. E eu me arrependo. Talvez muitas por nós. Feridas em nome de Deus. Pessoas que falaram coisas que Deus não falou. Em nome de Deus. Exortaram. Queridos, eu estou estudando sobre os dons do Espírito. E como isso é interessante. Porque você sabia que nós como igreja, a gente observa os irmãos falando em línguas. E o apóstolo Paulo, ele vem falando que o dom de línguas, que o falar em línguas é um dom, o interpretar é outro dom, o curar é outro dom. Só que você sabia que dar conselho com sabedoria é um dom? O apóstolo Paulo, ele nos ensina. Com sabedoria. A sabedoria, ela não é dessa terra, ela é de Deus. A sabedoria, ela vem do autor, ela vem de Deus, não é sabedoria dessa terra. Você sabe por que muitas pessoas foram feridas em nome de Deus? Porque deram conselhos, um dos dons do Espírito, deram conselhos, com a sabedoria da terra. Mas nós como, eita glória, nós como cristãos, nós precisamos dar conselhos com a sabedoria do céu. Você sabia que ensinar é um dom? Mas muitas vezes nós olhamos para os irmãos falando em língua, outros interpretando, outros curando. E eu falo, eu não tenho dom nenhum. Claro que nós temos dons. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim, olha, buscai com zelo os melhores dons. Queridos, foi liberado, o acesso está aberto. Busca em Deus os melhores dons. O acesso está aberto. Jesus, através de uma aliança, liberou para nós.
Vocês estão aqui comigo? Nós vivemos duas realidades paralelas em um só corpo. Nós vivemos a realidade física e uma realidade eterna. Vivemos um plano que não é nosso. Esse plano, ele é de Deus. Queira eu ou não queira. Existe dois tempos acontecendo ao mesmo tempo. O tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus. E o tempo físico, o Cronos, o tempo físico, o tempo que o homem se movimenta. Queira eu ou não queira, fazemos parte de um plano eterno. Jesus, ele veio para nos dar esse acesso a esse plano eterno. E eu não preciso morrer fisicamente para acessar a eternidade. Não preciso. Abra tua Bíblia lá em Eclesiastes 3. Salomão, ele começa dizendo assim, todo mundo já conhece. Deixa eu botar meu óculos. Há um tempo certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, há tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. É tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Ele continua dizendo assim: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. No entanto, Deus fez tudo apropriado a seu devido tempo. E aí ele fala algo que vai entrar em outra dimensão. Repare algo. Esse tempo que Salomão ele está falando de um tempo físico. Tempo de curar, tempo de semear, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de jogar pedra, tempo de ajuntá-las. E ele foi falando sobre um tempo físico. No versículo 11 ele vai dizer: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Algumas traduções vou o que eu ia dizer. Volta. Não vou lembrar. Mas Salomão ele está falando aqui sobre um tempo físico. Ele inicia falando sobre um tempo físico.
E depois ele entra em outro tempo, ele fala sobre um tempo eterno. E ele fala que Deus, ele colocou dentro de nós o senso, a saudade da eternidade. Ele colocou um senso da eternidade dentro de nós. E eu lembro que um dia eu tive uma experiência de um rapaz. Ele era do Ministério de Louvor, onde nós liderávamos. E ele chegou em casa num dia de culto. E ele falou assim, olha, para a esposa: eu tô com saudade do meu pai. E eu sinto que o meu pai está me chamando. Ele falou, eu tenho saudade da eternidade. No outro dia ele faleceu. Tem uma canção que diz, tenho saudade, saudade da eternidade. Por que eu trouxe isso essa noite? Essa reflexão ao seu coração. Queridos, o senso pela eternidade, ele está dentro de nós. E como que nós vivemos? Entenda algo, o mundo físico, o Cronos, ele vai nos apresentar todo esse tempo, todos esses tempos aqui que Salomão, ele descreveu em Eclesiastes 3. O mundo físico também ele vai nos apresentar uma felicidade fora de Deus, fora dessa eternidade. Vocês estão aqui comigo? Eu estou tentando falar devagar porque a minha cabeça... Mas o mundo físico, ele vai nos apresentar uma felicidade longe de Cristo. Essa é a proposta do mundo. É como o tempo aqui em Eclesiastes. Há tempo para tantas coisas. Tantas coisas nos nossos dias. Mas a eternidade que ela está dentro de nós, eu não consigo acessar. A eternidade que o próprio Deus, a palavra está dizendo, que Deus, ele colocou o senso da eternidade dentro de nós. O desejo, saudade, assim como a Tamires canta, eu tenho saudade da eternidade. A eternidade, ela não é um destino, ela é a nossa origem. É de onde nós viemos, e se nós nos prepararmos, para onde nós voltaremos. Se esse senso, todos os dias, ele me trazer a esperança de que meu pai, ele está voltando, de que eu vou passar a eternidade, não, eu vou viver a eternidade com ele. Esse mundo nos apresenta tantas coisas, felicidades. A religião, muitas vezes, eu lembro que quando eu me converti, eu achei que nunca mais eu fosse passar por prova. Foi apresentado para mim que se eu cresce em Jesus, eu já não teria mais problema. A religião, queridos, a religião que eu estou falando, a religião que mata, a religião que fala em nome de Deus sem Deus, a religião que Jesus, ele veio desconstruindo, essa religião, ela nos apresenta também uma felicidade. Só que eu quero te dizer algo, Jesus, ele nos apresentou uma cruz.
A felicidade, ela é consequência de uma cruz. A felicidade é consequência de um senso de eternidade, de uma saudade da eternidade, de uma vontade de voltar para o Pai, de uma vontade de morar com Ele, de passar de viver com Ele. Quando a gente fala passar, ela me remete a algo que vai passar. A palavra fala assim, ó, quando passares pela prova, quando passares pelo fogo, quando passares, é algo que eu vou passar e vai ficar para trás. Mas a eternidade eu não vou passar por ela, eu vou viver nela. Na realidade, queridos, a eternidade ela já tem que estar dentro de mim. O próprio Deus, Ele colocou o senso da eternidade no nosso coração. Mas quanto dela eu consigo viver numa terra que me propõe tantas coisas paralelas ao que Deus me propõe, ao que Deus me propôs. Aqui Jesus, Ele me apresentou. Queridos, eu iniciei falando o que é ser cristão. Ser cristão, queridos, é carregar a cruz. É ser pequenos cristos. É ser semelhante a Ele. É amar o que Jesus amou. É ser as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. É ser uma voz que clama. A voz que clama aqui na terra. Nós não somos ecos. Nós somos a voz do Senhor. Deus, Ele não tem problema com o físico. Nunca foi sobre isso, Fábio. Nunca foi sobre a realidade física. A palavra fala que Deus, Ele criou tudo. Deus, Ele criou o mundo, Ele criou o cosmos e tudo que nele há. Deus, Ele criou todas as coisas belas. Deus não iria ter problema. Deus não tem problema com o mundo. Você sabe qual que é o maior problema que Jesus ele veio apresentando? Não se trata de uma realidade física, se trata de uma mentalidade adâmica. Por que adâmica? Porque é uma mentalidade após a queda, que é o que nós vivemos hoje. Passei um final de semana, uma semana na realidade, com os amigos. E me choca algumas coisas ainda. Eu passei, tinha muitos jovens conosco. Muitos jovens. Filhos de pastores. Filhos de líderes. Pessoas de evidência. Pessoas que ensinam muito bem. O externo, sabe? Mas por medo de perder os filhos, elas não conseguem ensinar e passar a palavra da forma que ela é. E eu lembro que teve um momento que o Flávio falou assim, vamos fazer um culto? A gente já estava lá 4 dias. E eu comecei a olhar para os jovens. E muitos apáticos, não entendendo o ambiente. Não entendendo que eu não entro na presença de Deus. Eu só entro onde eu saio. Se eu preciso vir para o culto e entrar na presença do Senhor aqui, é porque talvez eu estava fora dela lá fora. E o Senhor não nos chamou para sair da presença dEle. O Senhor nos chamou para permanecer nele. Por isso que o senso da eternidade, ela está dentro de nós. Está dentro de nós. Está dentro. O porquê que eu falo que o problema é uma mentalidade? Porque que é algo que está dentro também. Lá na lei, uma pessoa, para cometer um pecado, ela precisava agir fisicamente, precisava acontecer o ato físico. Após Jesus,
já não era mais físico. O Senhor, Ele falou assim: olha, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Agora, somente de você pensar, cogitar, sentir. Você sabe por quê, queridos? Porque se a eternidade está dentro, não tem como o Senhor julgar o que está fora, Ele julga dentro. Se a eternidade ela foi colocada dentro de nós, o Senhor não vai julgar o lado de fora, porque o lado de fora é uma resposta do que eu sou dentro. Tem pessoas que vivem muito bem, vivem muito mal, que prega bem, porque elas vivem mal dentro. Elas não são nada daquilo que elas estão pregando, queridos. Se você conhece esse tipo de pessoa, se afasta dela. Se afasta. E se um dia você me ver falando e vivendo algo que eu prego que não deve, vem aqui e me corrige, me exorte, porque isso é igreja. A igreja somos todos iguais. Mas se afaste de pessoas que prega lindo, tem um discurso maravilhoso, mas a eternidade que está dentro dela está escondido no meio dos desejos, das intenções do coração mal, das emoções que não tem nada a ver com Deus. Queridos, eu não sei o porquê, mas eu não estou conseguindo ministrar o que eu... Mas amém. Vocês estão me entendendo? Entenda isso, queridos. Você sabe por que hoje nós somos julgados pela nossa mentalidade? Porque há algo dentro de nós, o Espírito, Ele habita dentro. Há um senso da eternidade em nós. É o que está dentro que vai ser julgado. É o que está dentro que traz salvação. A palavra fala assim, olha: guardai o vosso coração, porque dele procede os caminhos da sua vida. Dele vai proceder do teu coração. Ele não está falando sobre algo externo, está falando sobre algo interno. Sobre interno, queridos, existem pessoas que conhecem muito bem o que vive muito mal. Ah, você sabe quem é o maior? Ele conhece a Bíblia mais. Conhece o Evangelho, conhece a Torá, tanto quanto Deus, Lúcifer. Mas você sabe para que ele usa a Bíblia? Para nos destruir. Você sabe para que o diabo ele usa a palavra? Para nos destruir. Nós somos impulsionados ao deserto. Quando o Senhor nos chama, e o diabo ele começa a pregar a palavra. Ele começa a pregar a palavra, assim como aconteceu com Cristo. Ou é só comigo que isso acontece? Tantas pessoas chegam em mim e falam assim: não, mas a palavra fala isso, isso e isso. Não, mas a palavra fala isso, isso e isso. Não, mas a palavra, tá, a palavra fala, mas o que você vive disso? Queridos, eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual de conhecimento a Deus. Quando que eu conheço a Deus? Quando eu me aproximo da palavra. Quando que eu me relaciono com Deus? Quando eu entro num quarto de oração. E queridos, eu vou falar mais, está ligado com um quarto físico, porque você sabe o que significa? Acho que eu vou dar um bug, eu estou falando muitas coisas, mas vocês estão me entendendo? Eu vou terminar falando de eternidade, está tudo certo. Quando a palavra fala, ela fechai a porta do teu quarto e ora. A palavra quarto em grego, ela não está ligada a um quarto de dormir, que tem cama. Ela está ligada a um dispenser,
significa a palavra original dispenser. De alimentos. Depois você chega na tua casa. Assista novamente a palavra. Estude, medite em tudo que eu estou te falando. Em tudo que eu estou te falando. Ah, Jesus. O problema do Senhor nunca foi com o cosmo. Nunca foi. Deus, Ele criou, sabe? E Deus, Ele quer que nós venhamos acessar os melhores lugares dessa terra. Porque esses lugares são para os filhos de Deus. O melhor dessa terra são para os filhos de Deus. E existe algum filho aqui? Eu creio que nós estamos no meio de muitos filhos. A igreja, ela é isso, é um lugar de muitos filhos. É uma casa de muitos filhos. Sempre foi. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 12: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim, quando essa mudança acontece, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, qual que é a vontade de Deus? Como igreja, deixa eu abrir aqui. Qual que é a vontade de Deus como igreja? Você já se perguntou? É simples. É que nenhum pequenino se perca. Essa é a vontade de Deus. Que ninguém se perca. Ninguém. A vontade de Deus, ela não está ligada ao que eu quero. É sim ao que Ele quer. A vontade de Deus, a palavra fala, é que ninguém se perca. João 6,39 vai dizer: essa é a vontade de Deus, que não se perca um sequer de todos aquele que Ele me deu, mas que ressuscite no último dia. João 6,40, pois essa é a vontade do meu Pai, que todos aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Mateus 18,14, da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum dos pequeninos se percam. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade. Tudo que passa por essa vontade é nossa. É meramente nossa. Você tem amado a igreja, queridos? Nós temos amado a igreja por ter esse senso da eternidade em nós. Da eternidade, né? Achei que tinha falado outra palavra. Da eternidade em nós. Quantas pessoas eu quero que sinta esse desejo por esse lugar? Que acesse. Eu vou te perguntar algo. Pode soar como heresia para muitos, mas para mim não é. Você já acessou a eternidade? Porque se ela está dentro de nós, é livre acesso, e eu vou te provar. Aleluia. Você já acessou a eternidade? Ou nós estamos cegos no nosso entendimento? Como cego no entendimento? Como o apóstolo Paulo fala que eu estou cego no entendimento. Eu vivo mais pelo que eu vejo do que pelo que eu creio.
Eu vivo mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Eu sempre costumo dizer: você é filho eterno ou você é filho moderno? Você é uma mulher moderna ou você é uma mulher eterna? Você é um homem moderno ou você é um homem eterno? Duas realidades paralelas habitando dentro de nós. João 14 diz assim: não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que esteja sempre comigo, onde eu estiver. Existe um lugar na eternidade preparado para nós, e não era esse versículo que eu queria. Existe um lugar na eternidade preparado para nós, mas eu preciso viver a eternidade hoje. O quanto da eternidade eu vivo aqui na terra, queridos? Quanto? Eu vou achar. Quanto da eternidade eu vivo aqui na terra? O quanto da eternidade está dentro de mim? Eu tenho acessado esse lugar. Eu tenho acessado esse lugar. Você já se perguntou isso? Eu quero te deixar hoje. Eu quero que você chegue na sua casa e você provoque o céu com a sua oração. Ontem eu estava aqui com as mulheres e eu falei assim: olha, você sabe o que é provocar? Todos nós sabemos o que é provocar. Minha sogra está aqui, pronta, sentada, e eu começo. Isso é uma provocação para uma reação. Nós, como filhos, precisamos provocar o céu para acessar algo que já está preparado. Provocar o céu com a nossa oração. Trazer para hoje, mostrar para Deus que eu estou preparado para receber algo que talvez era mais para frente. Hoje eu estava conversando com uma pastora e eu estava falando sobre tempos com ela. A pior das coisas é nós acessarmos um tempo que não era para hoje. Só que quando eu provoco o céu, muitas vezes eu antecipo. E eu costumo dizer aqui, quando essa igreja, antes dessa igreja nascer, muitas pessoas, elas vinham e falavam assim: aonde é a igreja de vocês? Aonde é a igreja de vocês? Teve uma vez que nós fomos numa festa e a festa, ela estava cheia de pessoas alcoolizadas. Era festa de família. E uma dessas pessoas, ela estava alcoolizada e ela falou assim: aonde é a igreja de vocês? E nós falamos: não, a gente não tem igreja. Nós não estamos indo da igreja. A gente estava ferido com a igreja, a gente estava ferido com as pessoas, a gente estávamos cansados de um evangelho raso. E ela olhou para nós e falou assim: olha, aonde é a igreja de vocês? E apontou: aonde que é a igreja de vocês? Ela enxergou uma gestação que nós não enxergamos. Queridos, nós como filhos de Deus, e eu estava falando isso ontem com as mulheres, quando nós somos simplesmente filhas e filhos de Deus,
O Senhor, Ele, assim como Maria, Ele nos prepara para gerar algo que a eternidade já preparou para esse tempo. Algo de Deus que a eternidade, algo que eu já estou vivendo, a eternidade, um lugar que eu já acessei, eu começo a gerar. E ele vai nascer. Quantos de nós estamos vivendo a eternidade aqui na terra? Ou nós estamos falando sobre uma eternidade que desconhecemos? Ou estamos falando que vamos para um lugar que desconhecemos? Quantos de nós? Eu estou tentando achar o versículo para me concluir. Eu vou achar. Se Deus quiser, se eu não achar agora, eu deixei marcado. Quantos de nós, queridos? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Você que crê, eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Senhor Jesus, faça-nos viver, Jesus, a eternidade aqui na terra. Que esse senso ele venha a ser aflorado em nós, Pai. Que nós venhamos desejar esse lugar como mais que qualquer outra coisa terrena. Que nós venhamos desejar o lugar que o Senhor foi preparar, essa casa, essa morada, mais do que qualquer coisa aqui dessa terra. Senhor, que os nossos olhos eles não estejam cegos para uma realidade espiritual. Que os nossos olhos espirituais eles estejam abertos. Senhor, eu oro agora para que o Senhor libere acessos aqui, Jesus. Senhor, nós queremos acessar a eternidade, Pai. Eu tenho anseio por esse lugar, Jesus. Eu quero te encontrar numa glória futura, mas eu anseio te encontrar hoje. 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 Queridos, João 14, eu já tinha lido. Estava pensando em outra coisa. Diz assim: não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus e creia também em mim. Jesus, ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Versículo 4. Vocês, Jesus ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Queridos, ele está dizendo, vocês conhecem. Queridos, eu só conheço algo que eu acessei, que eu vi. Eu só conheço algo que eu entrei. Eu só conheço algo que eu experimentei. A palavra fala: experimentar e veja que o Senhor é bom.
Jesus, ele fala que ele foi preparar um caminho. Eclesiastes, ele está dizendo, o Senhor, ele colocou o senso da eternidade no nosso coração. Jesus, ele veio e ele fala, eu vou preparar um caminho, porque vocês sabem para onde eu vou. Queridos, nós sabemos, esse acesso está liberado. Pelo amor de Deus, acesse esse lugar. Pelo amor de Deus, visite a eternidade. Você vai ver que nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Declare isso, nada mais satisfaz minha alma. Isso é uma verdade, queridos, isso é uma verdade, queridos. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Você consegue declarar mais uma vez? Nada mais, Senhor, nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Tem uma canção que ela diz assim, olha, eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Guarda no... Dá pra fazer essa canção? Consegue? Consegue fazer? Consegue? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora.